Glória a Deus. Queremos saudar também aos nossos visitantes que estão conosco. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Temos lá atrás o Rafael, que é lá de Vitória, e ele está a trabalho em Itaperuna. É da igreja Shekinah, não é? Lá em Vitória. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, amém. E também do lado dali ali temos dois visitantes, não é mesmo? Glória a Deus. Pode falar dos nomes para nós? Bem, ainda não ouvi, tá? Renata e João Lucas, que Deus os abençoe. Está um pouco alto aqui o som, tá, irmão? Abaixa um pouquinho, está atrapalhando aqui. Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor. Aleluia. Segundo Samuel, capítulo 16. Vamos conhecer um pouco hoje a história de um homem que talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito dele, e que teve um final muito, muito triste, mas um homem que poderia ter tido sua vida mudada e perdeu a oportunidade de ser abençoado, de ter sua vida mudada diante de Deus. O nome desse homem era Simei. Vamos falar juntos? Simei. Está lá em 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora, na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria? Porque assim fizeste. Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este Benjamim. Deixai-o
que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Irmãos, este homem, conforme está descrito nesse texto, ele era da casa de Saul, da tribo de Benjamim, uma das tribos de Israel. E esse episódio ocorreu quando Davi fugia de Absalão, o seu próprio filho, que havia se levantado contra ele para tentar usurpar o trono de Israel. Você deve conhecer um pouco essa história de que Absalão se levantou contra o seu próprio pai, Davi, não é? Para tomar o reino de Davi. E lamentavelmente Absalão teve a morte muito precoce por causa da sua rebeldia contra o Senhor e contra o seu pai. E a palavra de Deus nos diz que este homem chamado Simei, quando Davi fugia, quando Davi estrategicamente se apartou do reino, até com o propósito de evitar um confronto direto com seu próprio filho. Quem imagina um filho guerreando contra o seu próprio pai? Como seria difícil para Davi, não é mesmo? Então, quando Davi estrategicamente sai com os seus soldados, uma boa parte dos guerreiros fiéis a ele, estrategicamente, para evitar um confronto com Absalão, numa certa altura da caminhada, aparece Simei, que amaldiçoava a Davi, apareceu amaldiçoando a Davi. E a palavra de Deus nos diz que ele atirava pedras contra Davi e dizia: fora daqui, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de toda a casa, ou do sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Este agora, na tua desgraça, homem, porque és homem de sangue. Então esse homem injuriava a Davi, lançando maldições sobre Davi. E Davi, irmãos, poderia ter matado Simei. Davi poderia ter ordenado um dos seus soldados, ou o comandante do seu exército, e eles teriam cortado a cabeça de Simei. Mas Davi disse: não, se Deus quiser amaldiçoar, deixa que o Senhor amaldiçoe. Deixa o Senhor fazer a vontade dele. Até mesmo porque Davi, irmãos, estava em paz com Deus. Amém?
Davi estava em paz com Deus. Davi não estava ali como um assassino, não é? Davi não estava ali como um usurpador. Ou seja, Davi não era um usurpador, como Simei estava dizendo. Então, amados, Davi entregou aquela causa para o Senhor e seguiu o seu caminho. Mas aí, irmãos, depois que Absalão foi morto por Joabe, e Davi então volta para Jerusalém para reassumir o seu trono. A Bíblia nos fala lá em 2 Samuel capítulo 19, a partir do verso 16, diz a palavra do Senhor: apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei, e o atravessaram para fazerem passar a casa real, e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo. No dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém, não conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei, por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários. Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel. Irmãos, aquele homem teve a sua segunda oportunidade de ser mudado pela palavra do rei. Amém. Na primeira oportunidade, Davi poderia ter cortado a cabeça dele, não cortou, entregou a questão para o Senhor. Quando Davi volta da guerra, Simei então sai ao encontro de Davi, e creio eu até com um grande temor de ser morto,
Mas, irmãos, Davi poupou a vida de Simei mais uma vez. Simei poderia, irmãos, ter mudado. Simei poderia ter aberto o seu coração e deixado a palavra do rei tratar o seu interior, tratar o seu coração. A gente vê, irmãos, nisso tudo, o quanto Deus é misericordioso para com o ser humano e como que muitas vezes o ser humano, irmãos, é rebelde, é ingrato e é mau diante da bondade, da misericórdia e da fidelidade do Senhor. Basta dizer que Davi aqui simboliza um tipo de Cristo, não é mesmo? Tanto é que a palavra de Deus chama Jesus, denomina Jesus de filho de Davi, não é? O reinado de Davi é um tipo do reinado de Cristo. Então, amados, Davi novamente poupa a vida de Simei, mesmo que Simei, irmãos, no seu coração ele não tenha sido sincero, não tenha sido realmente verdadeiro, mesmo que a sua motivação, queridos, não tenha sido uma motivação de fato se arrepender verdadeiramente, mudar a sua vida, porque aqui a motivação de Simei foi mais de buscar se safar e poupar a sua própria vida, do que verdadeiramente ser curado e abençoado pela palavra do rei, ser tratado pela palavra do rei. Mas vamos caminhar, amém? Vamos caminhar. Primeiro Reis, capítulo 2, a partir do verso 36. Depois mandou o rei chamar a Simei. Quem era o homem? E lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte, nem para outra, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto, o teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Digam comigo: boa é essa palavra. Fala alto, irmãos. Boa é essa palavra. Aleluia. Que palavra boa, não é? Aleluia. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei
se dispôs, albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca dos seus servos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não te protestei dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto. E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei. Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece, e que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Glória a Deus. Meus amados, nós observamos nesse texto que Simei poderia ter sido curado pela palavra. Simei poderia ter aberto o seu coração para ser tratado através de um arrependimento, através de um reconhecimento verdadeiro da sua condição de pecados contra o rei. Porque ele havia, irmãos, sido perdoado 2 vezes. Ele já era para ter sido morto desde a primeira vez que amaldiçoou o rei, que falou contra o rei, que se levantou contra o rei. E o rei teve misericórdia. A primeira, a segunda. E diz a palavra de Deus, irmãos, que no tempo de Salomão, quando Davi havia já abdicado do seu trono ao seu filho, Davi disse a Salomão, antes de deixar o trono a Salomão: lembra-te de Simei, lembra-te de Simei. Em outras palavras, cuidado com esse camarada. Esse camarada não é flor que se cheira. Lembra-te de Simei e do que ele me fez. Mas é interessante, irmãos, porque se fosse outro, né? O camarada pisou nas bolas com o meu pai,
Eu quero conversa com esse camarada, vamos mandar matar logo, passar a espada do pescoço dele, acabar com esse problema. Mas não, irmãos, diz a palavra do Senhor que Salomão, rei de Israel, que havia assumido o trono, Salomão chama a Simei e disse: olha, Simei, é o seguinte, você vai ter mais uma oportunidade. Mas a palavra é essa: o dia que você sair de Jerusalém, você assina a sua sentença de morte. E quem disse que a palavra era boa? Foi Salomão? Quem disse? Simei. Simei disse: boa é essa palavra, boa é essa palavra. É claro, ele teve mais uma oportunidade, né? Para viver, para fazer diferente, para mudar a sua história, para ser um homem abençoado. Você conhece a história daquele crente, ou entre aspas, que sai da igreja num domingo à noite e diz: que palavra, cara! O pastor arrebentou. Bem, na verdade não é o pastor, porque o pastor não arrebenta nada. Quem arrebenta é o Espírito Santo. Amém? A Ele todo louvor, toda glória. Mas muitas vezes o pessoal fala que é o pastor, né? Coitado do Espírito Santo, sofre na nossa mão, né? Muitas vezes. Rapaz, aquele pastor, ó, o cara é fera. Que nada, irmãos, nós não somos porcaria nenhuma. Fera é o Espírito Santo, né? Sem Ele não somos nada. Então, irmãos, a palavra é boa, mas nós temos que dar ouvidos à palavra, senão não adianta nada. Senão nós seremos mortos. Senão não tem jeito para nós, se não atentarmos para a palavra. Porque a palavra de Deus é cheia de vida para os salvos, e cheiro de morte para os pecadores, para os ímpios, né? Mas por que ela é cheiro de morte para os ímpios, para os pecadores? É porque a palavra é boa, mas eles não querem ouvir a palavra e não querem ser tratados pela palavra, não querem reconhecer que a palavra é boa e eles precisam viver debaixo da direção da palavra do Rei. Aí o que aconteceu, irmãos? Passaram-se muitos dias. 3 anos se passaram. Só que um determinado dia não é mesmo? A aprovação veio, né? O problema veio. E na hora da tribulação e do problema, irmãos, que a gente conhece quem é crente, quem é servo de Deus. O servo de Deus se humilha, o servo de Deus se rende diante do Senhor, abre o coração e deixa ser tratado pela palavra. É isso
Essa é a diferença, irmãos. O ímpio esbraveja e se revolta, e vira as costas para Deus. E não se trata. E diz a palavra de Deus então, irmãos, que ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e desceram e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não te protestei dizendo: no dia em que saíres para uma outra parte, fica sabendo que serás morto. E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Então, mais uma vez, Salomão lembra a Simei de que a palavra era? A palavra era boa. Uai, mas não foi você mesmo que disse? Você se lembra, Simei, que naquele dia que eu conversei com você, eu disse para você: Simei, fica em Jerusalém e você viverá. Mas o dia que você se apartar de Jerusalém, fica sabendo que você será morto. Aí a diferença, irmãos, de quem serve ao Senhor e de quem não serve, de quem é tratado pelo Espírito Santo de Deus através da palavra, e quem não é tratado, não quer. Na primeira oportunidade que Simei teve, irmãos, Simei pegou o seu animal e foi atrás dos escravos lá em Gate. Nem se lembrou mais da palavra, não quis nem saber se ia morrer ou se não ia morrer, não se importou. Isso por quê? Era a palavra que era boa? Ou o problema estava no seu coração? Ou estava na palavra? Boa, tinha dito ele, boa é essa palavra. E a palavra de fato, irmãos, era boa. Só não surtiu efeito na vida de Simei, porque ele não se apropriou da boa palavra que havia recebido. Então Salomão manda chamar a Simei e disse: eu não te disse que no dia que você saísse de Jerusalém, você seria morto? E você se lembra que você mesmo, Simei, havia me dito: boa é essa palavra que ouvi, porque pois não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei.
E no verso 46, então, irmãos, vem a triste, né? O triste fim de Simei. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Boa é essa palavra, irmãos. A palavra é boa. A palavra é poderosa para nos transformar. A palavra é poderosa para te tratar, para te curar, para te restaurar. Mas você precisa abrir o coração, sem subterfúgios, para a palavra de Deus, porque senão não adianta nada. Simei, irmãos, poderia ter tido um final feliz. Simei poderia ter tido uma sorte diferente. Era só ter permanecido dentro dos limites estabelecidos pelo rei. Mas muitas vezes, irmãos, o que acontece conosco é a mesma coisa que aconteceu com Simei. Deus está falando e muitas vezes nós não estamos nem aí para o que Ele está dizendo. Nem aí. Não é mesmo? A mensagem é uma bênção, não é? Muitas vezes o pastor, embora a mensagem seja do Espírito Santo, muitas vezes leva o mérito. A palavra é muito boa, tremenda, maravilhosa, mas, irmãos, se não for seguida de uma atitude prática, né? No dia a dia, através de um coração aberto para recebê-la, para vivê-la, não é mesmo? Para andar nos limites que Deus estabeleceu, dentro do plano de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós rejeitamos e começamos a viver com subterfúgios, né? Muitas das vezes os nossos interesses são colocados além da vontade de Deus. Os nossos sentimentos, muitas das vezes, irmãos, são colocados além da vontade de Deus. As nossas motivações, os nossos sentimentos, muitas das vezes nos traem. E a palavra não surte efeito nas nossas vidas. Porque em vez de fazermos a vontade de Deus, muitas das vezes queremos fazer a nossa própria vontade. Não é mesmo? Eu faço a vontade de Deus. Não, eu faço a vontade de Deus. Não, eu conheço a palavra de Deus. Mas muitas das vezes esse discurso é um discurso de conveniência e não de submissão. Mas em nome de Jesus, que nesta noite você possa quebrar o seu discurso de conveniência. Quando me agrada eu faço, quando não me agrada
eu não faço. Quando diz coisas boas, aleluia. Mas quando diz coisas ruins ao meu respeito, coisas que me cobrem alguma coisa, coisas que me apertam, aí já não é palavra de Deus mais, já não vai dar muito certo, não é mesmo? Aí já não é boa a palavra, não é mesmo? Mas eu quero dizer a você, querido, ainda quando a palavra de Deus te aperta, ainda quando você acha que ela é ruim, ainda que muitas das vezes ela te cobre coisas que você precisa fazer e te imponha limites, a palavra continua sendo boa. Boa é essa palavra para aqueles que a praticam, que a recebem e a colocam em seus corações. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Aleluia. Querido, em nome de Jesus, não seja um crente de conveniência. Não seja um crente de conveniências. Seja um crente, um cristão de obediência. Amém? Seja um crente de obediência. É na hora da prova, é na hora que Deus impõe os limites, não é mesmo? É na hora que o Espírito Santo diz: não, é por aqui. É na hora que o Senhor diz: fique em Jerusalém. É nessa hora que nós somos provados e testados. É nessa hora que nós temos que provar que o nosso coração recebeu a boa palavra de Deus. Em nome de Jesus. Vamos tomar posse dessa boa palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus, irmãos. Para que nós não tenhamos a mesma sorte de Simei, que mesmo com as oportunidades que teve, querido, havia apenas vivido de subterfúgios, havia vivido uma vida de conveniência e não de obediência à palavra do rei, e teve um fim trágico, não é mesmo? Teve um fim trágico. Mas que em nome de Jesus nós possamos dizer: Senhor, eu quero esta palavra cada vez mais na minha vida. Você pode fechar os seus olhos agora e fazer a sua oração diante do Senhor, dizendo: meu Deus, obrigado, porque boa é essa palavra, mas eu quero, Senhor, eu quero essa palavra no meu coração. Eu quero, Senhor, essa palavra no mais profundo do meu interior. Mesmo que quando ela me impõe limites, mesmo quando ela me mostra os meus pecados, mesmo quando ela me corrige, mesmo quando o Senhor me mostra
os meus maus caminhos, os meus maus procedimentos. Senhor, eu quero viver uma vida não de conveniência. Eu quero, ó Deus, viver uma vida de obediência, não de subterfúgios, Pai, mas uma vida realmente de submissão ao Senhor, de total submissão ao Senhor, ó Deus, porque boa é essa palavra. Aleluia, aleluia. Vamos receber a bênção, irmãos. E agora, meus queridos, ide na paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Santo e doce Espírito que repouse sobre vós e sobre todo Israel de Deus, agora e para todos sempre. Amém, amém. Se você recebe, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia.